Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, o podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você. E hoje, um episódio muito especial, que eu estou aqui com a minha, além de convidada de hoje, a minha querida amiga pessoal, né, Ângela Gorgen. Tudo bem, Ângela? Tudo ótimo, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer receber você aqui. E o Rinaldo também, tudo bom, Rinaldo? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado, Ângela. Eu sei que esse episódio aqui vai rodar o Brasil. Vai mesmo. Vai, porque a Ângela é uma das poucas pessoas assim, que tem um histórico, não só profissional, mas de vida incrível, que a gente vai tentar contar um pouquinho aqui para vocês, mas uma pessoa muito rica, né, de experiências, que ela mesma vai, não vou adiantar aqui, né? Mas só para passar o currículo, digamos assim, a Ângela é formada em engenharia agronômica pela UNB, né? Tem especialização em manejo da fertilidade do solo e agora também em fisiologia cursando, né, Ângela? Tem uma longa carreira, começando na parte comercial da área de nutrição. Já foi eleita a melhor vendedora, né, a melhor comercial do mundo, nível Brasil, no Grupo Rolier. Hoje está à frente, né, como gerente técnica Brasil, na Gran 7. E tem o lado B aí também, né, Ângela, que já foi campeã aí do laço comprido. Depois ela vai contar para vocês. Já viajou o mundo dançando na cultura gaúcha. Então é um exemplo de profissional para mim. Outro dia, naquele evento que a gente participou, você perguntou como que eu dou conta de... Mas eu pergunto para você, como é que você dá conta de tudo isso e ainda com essa carinha aí de 20 e poucos anos? A Ângela também estava contando aqui que o ano passado ela foi convidada a palestrar no Congresso Brasileiro, né, de Nematologia sobre nematóides aqui no oeste da Bahia, sobre o manejo de nematóides. Então, é uma carreira muito bonita. Até te dar parabéns, viu? Agradecer por você disponibilizar o seu tempo para vir conversar aqui com a gente. Obrigada. E, Ângela, a gente estava conversando aqui antes de começar. Você é a cara da pessoa do agro, né? Porque você nasceu e já foi morar em fazenda, né? Desde de nenezinha morando em fazenda, vivendo o agro mesmo. Se formou super cedo, que você estava contando aqui pra gente, que com 15 anos você já foi para Brasília, né, para poder cursar aí, depois o ensino superior. E, enfim, é uma pessoa que vive o agro, é a cara do agro, né? Conta pra gente um pouquinho essa sua experiência, como que foi sua infância aqui no meio, né, que a gente fala no Cerradão aqui, Sim. No oeste da Bahia. Conta pra gente como é que foi crescer dentro de uma fazenda. Pronto. Eu nasci no estado do Paraná, né, em 90. Sou filha de um produtor, né? Meu pai, Eliseu Gorgen, e minha mãe, Salete Gorgen, é professora. Pessoas fantásticas aí. Me orgulho muito de ter eles como meus pais. Nós viemos para cá muito cedo, eu era bebê, eu tinha 10 meses na época. Viemos direto para fazenda. Meu pai foi minha família, né, meu avô, junto com os seus 6 filhos, deixaram o que tinham lá no sul e vieram para cá para construir a família de novo aqui no agro, né? Então, a gente veio direto para a fazenda, que localizada ali no Cerradão, por isso que muitas vezes me falam assim, Ângela do Cerradão, né? Porque realmente eu vindo desde cedo morando ali. Inclusive, estudei 2 anos ali na escola rural, ali do Cerradão. E toda a minha base de infância, tudo foi na fazenda. Agradeço muito essa oportunidade que eu tive de ter uma infância um pouco mais, vamos dizer, raiz, né? Gostaria muito de poder ter essa oportunidade de dar isso aos meus filhos também, né? Porque foi muito, muito voltada, eu acho que me fez... Essa parte me fez muito do que eu sou hoje, né? O interesse que eu tenho pela agricultura, inclusive que foi responsável pela minha tomada de decisão na época do que fazer em relação ao curso superior, né? Esse meu jeitão de gostar do campo, gostar da lavoura, da terra, das coisas mais simples, que me fez
decidir esse caminho, até porque na época eu tinha outras oportunidades, né? Tinha como escolher outras áreas, inclusive na área da saúde, que eu já tinha passado em alguns vestibulares nesse sentido. Tava contando que desistiu da carreira de médica, né? Que já tinha passado em medicina e aí... Como você falou, José, eu me formei muito cedo aqui. O fato de você morar quando eu era criança, bem pequena, 4 anos, morava na fazenda. Tive que vir para a cidade com os meus primos mais cedo ali. E acabei entrando mais cedo na alfabetização, alfabetizei mais cedo, me formei mais cedo no ensino fundamental e médio, né? E tive que tomar essa decisão um pouco mais cedo do que os meus amigos, os meus colegas ali, do que fazer, né? Eu era uma criança dinâmica, então todos os testes vocacionais que eu fazia, um dia dava para uma coisa, outro dia dava para outra. Eu realmente eu sempre gostei muito de exatas, um pouco de biologia, um pouco menos assim da parte de história, mais essas partes, mas tudo estava me encaminhando para eu ir para a área ou de exatas ou da saúde, biológicas ali. E aí meu irmão já morava em Brasília, né? Já estudava lá. E eu tinha passado em alguns vestibulares para a área da saúde, especificamente odontologia. Normal, eu não escolhi odontologia, né? E fui para lá para estudar, para tentar ver o que eu queria fazer, amadurecer um pouco mais, até porque eu era muito nova, né? E aí, meu pai, sempre muito incentivador ao estudo, ele sempre falou que... Meu pai e minha mãe sempre... frisaram muito que o legado que eles gostariam de deixar para mim e para o meu irmão era o estudo, a oportunidade de aprender, de que eles trabalhassem para que eu e o meu irmão tivessem realmente oportunidades de estudar mais e para a gente tomar as nossas próprias escolhas, mais do que eles decidir para a gente ou entregar as coisas mais prontas, até porque sempre foi com muita dificuldade, né? O melhor legado lá de casa. Aí ele falou, minha filha, estuda para o mais difícil, e a hora que você estiver preparada, que você se decidir, você vai estar preparada para enfrentar alguma coisa que talvez seja mais simples aí para os vestibulares aqui no Brasil, né? Então, comecei a fazer cursinho para medicina, passei em alguns vestibulares para medicina também, mas também optei por não fazer. Acho que foi uma decisão boa, eu não me vejo como hoje, né? Depois de 10 anos aí não me veria exercendo, né? E no meio do caminho, aí pensei em desistir até de voltar para a roça. Quero que a gente, como muitos amigos estavam tomando essa decisão, né? O pessoal da minha geração, muitos sucessores aí não chegaram a formar, né? Continuaram a atividade, né? Dentro da fazenda. Mas aí meu pai me incentivou de novo, falou, não, se você gosta de agronomia, se você gosta do campo, faça isso que vai dar certo, que é o que você gosta. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de seguir para agronomia, com muita ajuda do meu irmão na época, porque eu tinha um pouco de preconceito, né, em relação à mulher. Mas que ele me mostrou que não era assim, abriu até porque na turma dele, que ele já fazia agronomia lá, tinha muitas mulheres e que conversaram muito comigo na época e que me ajudaram a tomar essa decisão. Foi a melhor decisão que eu tomei. Aí eu passei em alguns vestibulares dentro de Brasília, fora, em outros estados, e escolhi a UNB para seguir o curso. Que legal. Aí trabalhei bastante desde o primeiro semestre, procurando me diversificar, né, Josi? Porque a gente sabe que eu sabia que eu vinha de uma região de grãos, né? Soja, milho e algodão. Mas em muitas coisas a gente aprendia e continua aprendendo com outros setores, né? Então eu procurei, dentro da faculdade também, buscar experiências fora dos grãos. Então eu trabalhei com melhoramento genético, com mandioca. Inclusive, a primeira mandioca que passou na minha mão, que a gente desenvolveu lá, que foi durante o meu primeiro e segundo semestre de agronomia, tá hoje lá na fazenda, que é o UNB 300. Que legal! Tenho muito orgulho, é uma mandioca amarela que cozinha em 15 minutos. Olha só! Ela tem um pouco mais de beta-caroteno, é
bem sadia. E a minha função lá era justamente que chegassem esses desenvolvimentos da pesquisa para o produtor. Então, minha função era campo e gostava bastante. E aí fui desenvolvendo outros trabalhos. Quando me formei, eu tinha 3 empregos no último ano. Até porque o meu irmão já não estava mais em Brasília. Ganhou do pai do Cris, hein? Meu irmão não estava mais em Brasília e Brasília não é uma cidade barata, né? De se viver. Não é. Então, para conseguir terminar e fazer tudo direitinho, precisei acumular algumas coisas. Então, aquela história de dormir pouco, como é de muitos colegas que a gente conversa aí dentro da faculdade, né? Essa foi a minha realidade também, de dormir pouco, trabalhar bastante. As notas, no início, como a gente falou antes, né? Minhas notas, pegar aí a minha grade curricular, no início eram altíssimas e foi diminuindo conforme foi passando o tempo. Sempre fui uma aluna dedicada, mas no final aí o tempo... empregos, né, gente? Limite, fica né? difícil, né? Convenhamos. E aí eu segui. Depois da UNB, eu fiquei 2 anos no Ministério da Agricultura dentro da faculdade, com registro de agrotóxico, e no final mais voltado para a parte de biológicos, né, que está dentro na época, dentro da parte de registro de agrotóxico. Saí da faculdade e continuei numa empresa de consultoria de registro, que era uma parte mais política, um pouco mais burocrática e política o trabalho, né, que não era muito o meu perfil. Depois tive a oportunidade de voltar para o campo, numa empresa de fertilizantes, né? Que eu também tenho muito orgulho de ter feito parte dela por 8 anos, né? E trabalhei, aí fiquei um tempo lá em Cristalina e foi muito legal, porque Cristalina, na época, era a região mais irrigada do Brasil, tinha uma diversidade cultural, assim, muito grande, né? Então, além de grandes culturas, soja, milho, algodão, você tinha alho, você tinha tomate, café, né, batata. Então, passava por diversas outras culturas que aqui você não vê tanto, né? Não tinha tanto. E tudo envolvendo manejo, que no final o objetivo é o mesmo de todos os produtores, né? E que a gente sabe que não existe receita para nenhuma cultura. Então, quanto mais diversificado o trabalho mais, eu acredito que mais perto a gente chega de bons resultados. Então, por isso que eu fiquei bem feliz de ter tido essa oportunidade de ir para aquela região que é bem diversificada. Assim, polo, né? De agro ali. Sim. Depois eu retornei para cá, pela empresa ainda, pela Timac, e continuei meu trabalho aqui. E há 2 anos atrás, aceitei o desafio aí de compor a gerência técnica comercial da Gran 7 Brasil. Né? Um desafio, para mim, muito importante. Uma empresa mente aberta e que está desenvolvendo muita tecnologia e posicionamento voltado para resultados, né? Que é o meu principal objetivo aí na minha carreira. E hoje a Ângela está em todos os estados, né? A gente fala... Por isso que a gente está falando que vai para o Brasil todo aqui. Pergunta onde você está, Ângela, Mato Grosso. Onde pra você não falar tá? que vai Maranhão. pra Europa, né? Onde... semana passada na Espanha. Então tá difícil achar essa mulher hoje. Ângela, tanto na empresa anterior como na atual, né? Vamos dizer assim, que vocês trabalham com produtos assim numa linha bem técnica, né? E como que foi para desenvolver esse lado de vendas técnicas, né? A gente não está falando de qualquer tipo de produto, né? São produtos aí que tem um certo valor agregado e aí você tem que chegar lá, aprovar, né? Como que você ingressou, como que se faz isso? Certo. Eu não... Até quando eu entrei na Timac, para mim, já de cara foi um grande desafio a sair da área de campo, de dentro de fazenda, de uma infância dentro de fazenda, para uma formação diversificada que não envolveu campo, muito campo, né? E já ir direto para a área comercial. Isso aí foi, nossa, naquele momento, meu Deus, será que eu serei uma boa comercial? Né? E vindo de uma geração mais antiga e falando com os meus pais ou meus tios ali, de vendas muito embasadas em relacionamento. Preconceito com o comercial, assim, com vendedores, que você nunca teve? Não, isso não.
você tem... claro, a gente vai criando conceitos assim, daquilo que a gente não acha interessante, né? Que é justamente aquela venda forçada, embasada unicamente em preço, né? E não até no que o produtor está precisando naquele momento. Quando eu ingressei na área comercial, a Timac ela fornece uma formação, inclusive, forte na parte de técnica de vendas, toda embasada em perguntas, respostas, em indagações para te ajudar a chegar no melhor posicionamento. E o que eu comecei a ver naquele momento é que às vezes você fazia tanta pergunta, você chegava num momento que você não tinha o que posicionar. Porque o produtor não precisava daquilo, mesmo sendo com adubos, né, ou produtos foliares, com tecnologia, com valor agregado, tudo, que tem um propósito, um objetivo, chegavam muitos momentos que a dor do produtor ou naquela fazenda cabia mais você interagir, levar informação ou tentar buscar soluções junto com a consultoria ou ou direto com ele, né? O manejo, isso, né? De outras áreas, né? Do que você posicionar um produto pontual ali. Né? E aí foi quando eu comecei a me inteirar e perceber que hoje a agricultura não é mais feita de produtos. Independente se você está numa empresa que vende produto simples ou numa empresa que vende produto diferenciado, o mais importante é você perceber o encaixe do seu produto dentro do manejo, né? E não o produto pelo produto. Não existe mais aquele na verdade, nunca existiu, mas é o posicionamento, né, da pessoa, da empresa, inclusive. Muitas vezes a gente escuta assim, você coloca esse produto aqui de qualquer jeito, ele vai dar certo. Isso não existe, né? Muitas vezes, por exemplo, eu me deparei, talvez por isso que acabei ganhando um certo destaque na parte de nematóide, que é um grande gargalo aqui para a região, mas como você posiciona um produto com tecnologia que vai resolver, por exemplo, uma absorção de fósforo, numa área que você não consegue nem fazer raiz por conta de nematóide, né? Então, às vezes, você tem que voltar para trás. Peraí, vamos entender aqui, vamos ver aonde que a gente pode ajudar, fazer bons diagnósticos ali para resolver, para tentar ajudar a encontrar o caminho para que a fazenda vá para a direção da produtividade. Aí, sim, você posicionar o seu produto. Porque não existe solução, na minha opinião. Existem ferramentas de manejo. Né? Tanto que hoje a gente trabalha assim também na Gran 7. Produto simples ou com tecnologia, desculpa, ele tem o seu posicionamento. Não é só o produto com tecnologia que ele vai ser melhor encaixado para o produtor. Vejo assim, por exemplo, além da Gran 7, eu também sou consultora de uma fazenda e a gente trabalha com produtos simples e com tecnologia dentro de um manejo que eu poderia escolher só ali o melhor de tudo, sabe? Aquele que mais carregado em inovação. E não tem necessidade disso. Os produtos simples ou às vezes recuar para trabalhar um próprio manejo é necessário antes de posicionar só a tecnologia. E eu acho que foi esse posicionamento que eu tive muito cedo dentro da Timac, logo nos primeiros meses ali, que foi me dando bastante confiança com os produtores. Então, existem produtores que hoje são muito meus amigos, desde aquela época até hoje, que, gente, eu não vendia, não vendi nada. E tinha mesmo, a Timac era muito aberta também, assim como a Gran 7 também, de entender que não existe uma regra para aquele produto ser posicionado ou não. O share dentro do cliente ou o share dentro do produtor, ele varia de acordo com o manejo do produtor. Não vai ter uma fórmula que vai te dar um direcionamento para posicionar ou não uma tecnologia. Isso vai de acordo com o produtor. Essa é a cultura que você passa para a equipe. Essa é a cultura que a gente passa para a equipe. Na verdade, só dando um adendo, né? Tipo, a Timac, claro, ela é ótima nessa parte de treinamento e tudo mais, dá todo esse suporte, só que eu diria que a grande maioria não chega nesse nível que você chegou de construir realmente um relacionamento assim tão duradouro com os clientes, assim, a fidelidade que você tem dos clientes era muito grande, né, em relação a outras pessoas da equipe, por exemplo.
Então, a gente percebe que isso veio muito de você, né? De realmente atuar como um consultor engenheiro agrônomo. Realmente, assim, é uma exceção, mas deveria ser a regra, né? A gente deveria, como engenheiro agrônomo, chegar no mercado e fazer essa atuação antes de pensar em vender, né? Então, claro, tem toda a parte de treinamento, mas a gente vê que que é uma característica sua, né? Tipo, quando se preocupar, realmente se preocupar com o manejo do seu cliente, que é uma coisa que a gente conversou com a Eliane até, né? Você tá lá vendendo, você tá realmente preocupado de verdade, né? Você não tá lá olhando pro cara como um cifrão, né? Você tá lá querendo realmente agregar, né? Exatamente. Manejo dele. E foi a partir dos treinamentos ali, das técnicas, e hoje na Gran 7 mesmo a gente trabalha a parte técnica de vendas mesmo, mais essa relação de conversar com as pessoas, né? Menos regra em cima de técnica, mais conversa, relação interpessoal, para você ir cada vez mais tentando descobrir qual é a real necessidade, né? Que às vezes não se resolve com o produto, né? E eu acredito que a fidelidade naquela empresa ou daquele produto, ela não se faz através do produto, se faz através da confiança que você passa. Exatamente. A empresa é feita de pessoas. Por isso que todos os vendedores da Timac ou da Gran 7 não têm o mesmo resultado. Não, porque cada pessoa tem um comportamento, né? E é o comportamento que você passa, a relação de confiança que você passa para o produtor que vai direcionar essa fidelidade. Cada vez está existindo menos fidelidade em produto. Exatamente. E mais fidelidade em relação às pessoas, né? Porque nossa geração, ela é um pouco mais difícil para se criar confiança, né? Por que você acredita nisso? Né? Filosofando um pouco. Filosofando, a gente vê muito isso até na nova formação, quando você faz recrutamentos também de agrônomos. Existe um comodismo de achar que as coisas, de pensamentos formados, achar que as coisas são feitas por uma linha reta, né? Que você consegue chegar de A mais B simplesmente mirando no B e indo, né? E as coisas não são assim. Você tem que construir seu caminho, tanto de recomendações, falando exclusivamente dentro do relacionamento entre vendedor, agrônomo e fazenda. Entre as recomendações, confiança, não é chegar lá e, o produtor precisa vamos dizer, de uma glicina betaína para resolver uma questão de estresse, eu vou posicionar minha glicina betaína, beleza, ele vai comprar, pronto, tem um cliente fiel. Não significa. Amanhã ou depois de amanhã ele encontra um agrônomo que agrega realmente em informação, em conteúdo. Isso gera a fidelidade. Então, não a busca por caminhos mais curtos, que a nossa geração tem essa tendência de achar que as coisas estão mais fáceis porque a gente tem mais acesso à informação, tem mais na mão, né? Qualquer coisa que você consegue buscar, a pesquisa já está evoluindo bastante, então você já tem mais, consegue fazer, por exemplo, na nossa área é muito comum, inclusive na parte de nutrição, fisiologia, encontrar pessoas que fizeram um curso ali ou outro e aí começam a tratar como verdades algumas coisas sem base em pesquisa, né? Com diversificação, inclusive de resultados. Isso é muito perigoso, bastante perigoso em se tratando de determinadas... de tudo, né? Tudo que envolve ali o processo produtivo, né? E a nossa geração, como tem esse acesso mais fácil, mais rápido do que lá atrás, antigamente você tinha o quê? Para fisiologia, você tinha um livro, Thais Zeiger, você lê, você não entende nada, né? É muito complexo ali, difícil traduzir o que diz o livro para a prática, e você confundia tudo, você não opinava em fisiologia vegetal. Hoje, você tem cursos aí que às vezes duram uma semana, outros duram 5 dias, 3 meses e tal. Você faz para ter uma base,
né? Mas que isso não pode deslinkar da pesquisa, da curiosidade, da prática, do acesso. Vocês estiveram aqui esses dias com o próprio professor Ricardo, né, que é um fisiologista. Eu sou muito fã do trabalho dele, porque uma pessoa que sabe muito e toda vez que você conversa com ele, parece que ele está sempre buscando, inclusive, mais respostas ainda. Uma pessoa como aquela já acha que não tem todas as respostas. Quem dirá eu fazer um curso aqui, vou responder alguma coisa e achar a solução de problemas, né? Como acontece, né? Então, essa safra mesmo. Eu rodo bastante, como vocês falaram, e é verdade. A gente está em 10 estados hoje. Essa safra eu vi situações assim várias situações, toda semana, situações que eu nunca vi na vida. Se você não tiver embasado, ou pelo menos próximo dessas pessoas, envolvidas com a pesquisa, com a diferenciação, que tem mais, pelo menos tem tem o caminho para conseguir indagar e realmente fazer um bom diagnóstico, é impossível fazer recomendações bem feitas, né? E, infelizmente, hoje ainda existem recomendações que se dizem muito fáceis, né? Vamos produzir tanto, é muito simples, é só colocar tantas gramas aqui, assim, assado. E não, o processo não pode ser perdido, né? Eu acho duas coisas, assim. Uma é que não quer dizer que aquilo que deu certo numa situação vai dar em outra. Que eu acho que é bem nessa linha que você está falando aí. Eu peguei lá, fiz um teste, fiz um manejo, sei lá, e deu certo aqui. E aí eu acho que isso vai dar certo para todo lugar. Eu ingesso meu pensamento naquilo, aquilo vira a minha verdade, né? Então esse é um ponto. E o outro que aí está um pouco ligado, acho que você quis dizer alguma coisa na linha de imediatismo, né? Da nossa geração e tudo. Que na agricultura como um todo, e nós, nas grandes culturas, vamos dizer assim, né? Talvez numa cultura, na questão do hortifruti, né? Talvez não seja assim, mas nós, nas grandes culturas, o nosso ciclo de feedback ele é longo. O nosso ciclo de feedback ele é a safra. Você vai lá, você faz aquele manejo naquele ano, naquela safra, com aquelas variáveis. A gente tem lá N variáveis que eu acredito que nunca elas se encaixam da mesma maneira ao longo dos anos. E eu dependo daquela safra para ter o resultado. Então, assim, beleza, eu fiz esse tratamento esse ano, safra 22, 23, a oportunidade que eu tenho de repetir é só na 23, 24. E depois na 24, 25. E depois na 25, 26. E sabendo que estão com outras variáveis totalmente... Na verdade, assim, as variáveis são as mesmas, né? Tipo água, luz, temperatura, etc, né? Mas compostas de maneiras diferentes. Esse ano choveu mais em janeiro. Não, no outro foi fevereiro. Não, no outro o novembro foi seco. Então, acho que o pessoal realmente tem que estar antenado com isso. E a pesquisa, a gente ouviu até ontem num podcast, né? É numa outra área, mas acho que nem você falou, né? Cara, às vezes eu vou pegando coisas assim que estão num negócio nada a ver, mas eu consigo trazer, né, pro meu meio ali. E a pesquisa, ela tá ali não para trazer verdades, né? Mas para responder perguntas. E aí... Para trazer mais perguntas. Mais perguntas. E responder perguntas traz mais perguntas ainda. Acho que é reflexo dessa educação que a gente recebe tudo, né? Ao invés de a gente ir lá construir o conhecimento, a gente recebe tudo de uma vez. E por isso acaba refletindo, né? Nessa geração, na nossa geração, que chega pro mercado achando que é isso, que você também vai entregar um negócio ali e pronto, né? Mas quando na verdade você tem que construir junto, né? O manejo. Exatamente. E de uma geração que ainda lida com uma outra geração. Que a presença ainda do produtor hoje, beleza, está trocando lá todos os processos aí de sucessão, né? Já está entrando pessoas aí nas lideranças mais parecidas com a nossa, né? Mas a maioria ainda é de outra geração. Né? Ainda existe esse choque ainda com o pessoal lá que preza, tem outros valores, né? Vamos dizer assim, um outro ritmo. Mas é muito legal. É muito legal. Essa semana eu estava numa rodada de algodão, numa fazenda que está sendo composta por agrônomos também, indo para estudando bastante, fazendo cursos, pós. E você vê que essas pessoas que estão mais interessadas ainda em aprender sempre, como a cabeça delas vai mudando também. Nossa, apesar de elas estarem inseridas ali
num momento de bastante já conteúdo, porque a fazenda é grande, recebe bastante informação das empresas, eles estão buscando, e eles mesmos estão se comportando como se ainda precisassem de muita coisa para tomar as decisões, sabe? Decisões subjetivas, e a gente vê isso todo dia. E um exemplo, por exemplo, própria decisão de fazer um regulador no algodão. Sim. Você bota 5 agrônomos experientes lá. Tem 6 opiniões. Né? Você tem 6 opiniões. Né? Como é que vai ter uma resposta exata para aquilo? Né? Então, quanto mais você estuda, mais você vai criando também agrônomos que têm a mente aberta. Isso a gente está vendo também. Tô bem pelas rodadas, pelas andanças aí. Cada vez mais encontrando também pessoas assim. E isso é muito bom assim, para o futuro do nosso por isso que cabe mais ao mercado fazer essa educação agora, né? Está cabendo mais às empresas cada vez mais fazer essa educação. Sim, é verdade. Me fala um pouquinho aí, você contou que tá das rodadas, aproveitando o gancho, né? O que você viu aí de interessante, que você comentou, né? Que você nunca tinha visto. Conta pra gente um pouquinho, que eu fiquei curiosa também. Em relação a manejo e tudo mais. Que é a safra inteira, né? É que antes a gente escondia mais. Hoje as coisas acabam, a informação ela passa, né? Você tem que fazer uma programação, né? Apesar de saber que você não vai seguir ela quando você vou plantar soja. Você faz uma programação de fungicida, faz uma programação nutricional, de fertilidade e tudo. Até o próprio, hoje, que a gente está usando bastante, regulador de crescimento, essas coisas, né? E tudo, no momento que você põe ali, na verdade, no momento da primeira chuva, ou não, né? A gente ainda tem muitas realidades de plantio no pó, tudo muda. Tudo, todo dia está mudando e acontecendo coisas que você precisa tomar decisões, né? Às vezes, algumas coisas que você não controla e outras coisas que acontecem que a gente erra, né? Uma aplicação, uma deriva, né? Uma introdução sem querer de um patógeno ali na área, que não era para acontecer, mas acontece, né? Então, você estar preparado para pelo menos conseguir achar as respostas, ou pelo menos o caminho da resposta, ou encontrar uma forma de diagnosticar para você ir pro mais próximo do que seja uma boa recomendação é muito importante. Esse ano, por exemplo, nós tivemos situações aí de muita fito, né? Infelizmente não, é comum, né? Aplicações de herbicidas aí com camada muito úmida no ar, né? Que você tá tentando fazer uma coisa boa ali, mas sem querer não observa isso e acaba machucando a lavoura do vizinho. Muitas vezes isso acontece de forma seletiva e para algum ingrediente ativo que aquela lavoura não poderia receber, né? Acontece às vezes num tanque, é muito comum, tanto que a gente estava procurando essas informações porque a gente lida com preparação de calda aí o tempo todo, né? Mas tem um dado aqui no Brasil de 70% das aplicações aí foliares que envolve produtos químicos defensivos, junto com nutrição, com agentes de calda, e ela é perdida ou de alguma forma feita errada. Isso é um dado muito preocupante até, porque ainda mais para nós, que muitas vezes a gente está tendo que preparar calda com mais de 12, 15 produtos no mesmo tanque, e às vezes cometendo, sem querer, né, algumas falhas. E como sair disso, como evitar, como tentar melhorar, nunca vai ter uma resposta exata, mas pelo menos a indagação ali de estar tentando sempre acertar, né? Tem uma frase que assisti num filme de comédia, mas eu gosto muito, que é: você nunca está errado quando você está tentando fazer a coisa certa, né? Então, acho que começa por aí, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, esse ano foi o ano das derivas, o ano dos sem querer os erros de tanque, né? De aplicar produto seletivo aí na lavoura, matando, né? O erro de DFCs entrando mais cedo
por introdução de doença que a gente não sabia, acabou indo, né, pelo on-farm, por exemplo, né, coisa que a gente não tem intenção, mas que acontece, né, e como sair, como voltar com o potencial produtivo, até mesmo, nossa, mas é que são tantas situações, né, que fica difícil até de lembrar especificamente. Exatamente. Né? Mas o uso, por exemplo, do próprio regulador de crescimento na soja, né? Que é uma coisa que tá evoluindo muito. Não existe uma regra para isso. Quanto mais você vai na tentativa de tentar travar da regra, mais passível ao erro está. Né? Porque é uma coisa subjetiva e é passível de erro, né? Na verdade, na minha cabeça, assim, quanto mais a gente sabe que pode errar naquele momento, mais criterioso você fica na recomendação. Acho que isso tem dado certo. Com certeza. Ângela, conta um pouquinho em relação a essa voltando um pouquinho da venda técnica, né? Conta pra gente como que é o processo que você pensa, assim, o processo ideal de começar a construir junto com o cliente esse manejo do solo. Então, vamos supor, quando você chega a primeira vez numa propriedade, né? O que você procura saber de informações? Como que você procura conduzir para que você consiga, de fato, ser um agente ali que ajude a tomar decisão dentro de uma propriedade? Acho que dessa forma aqui, conversando. Né? E aí que a gente se depara com outra questão, né? Que é o tempo, né? Cada vez mais a gente está com menos tempo de poder conversar e realmente investigar se a gente pode ajudar melhor. E o produtor também, né? É muito comum você já ir com um horário marcado. Ó, eu tenho meia hora para a gente conversar. Então, até reformulando a pergunta, como é que você é mais eficiente e objetivo para conseguir a atenção dele, para conseguir depois você fazer parte do manejo, né? Como que você consegue, assim, numa primeira conversa, então, com esse cenário, que é cada vez mais difícil, chamar a atenção dele para poder depois continuar? Começa com a sua postura, né? No momento que você chega para conversar com alguém, se você consegue mostrar para a pessoa que você está ali realmente para conversar, para ver o que pode ser feito de uma melhor forma, e às vezes não é o seu que vai ajudar, né? Acho que você consegue realmente trazer essas respostas, ou realmente o que está doendo, o ponto ali de melhoria para aquele produtor. Né? Começa por aí. Toda vez que você chega numa fazenda já falando, eu vim aqui para te vender ou para você está cotando isso, quero participar da cotação, pronto. O produtor sabe que você está ali limitado àquele produto, aquele tema, né? Mas se você chega já com o argumento, estou aqui para ver se de alguma forma eu posso te ajudar, seja com produto ou informação, né? Acho que a conversa ela se abre de outra forma, né? E aí, no decorrer por exemplo, hoje mesmo, ontem nós tivemos uma palestra, né, sobre previsão do tempo. Nós estamos num momento difícil aqui, porque nós temos diferentes opiniões em relação a como pode ser que aconteça o ano que vem, porque tudo é previsão, né? Pode ser ou não ser, a previsão não é exata, né? Por isso o nome previsão. E aí já começa por aí. Como me preparar hoje, distante de uma certeza, de uma proximidade de certeza de como vai ser o ano que vem, né? Se eu terei mais, realmente não terei tanto veranico, ou vai ser veranicos mais pontuais, até mesmo para decidir se eu vou um pouco mais na precoce, se volto para as tardias, se invisto mais em variedade indeterminada, né? Se vai ser o ano de um uso, de preparar para um crescimento excessivo de soja, como foi esse ano, né? Se a minha janela do algodão está certa ou não, por uma coisa incerta, né? Começa por aí. A gente vai já... aí começa a atrelar, né? Você tem um clima incerto, falando de Bahia, né? Hoje, pressão de nematóide que vem aumentando todos os anos. Alguns, e muito legal, essa semana a gente viu também empresas aí de genética de algodão se preocupando com
com rotilênculos, por exemplo, que tem crescido bastante. E são temas aí muito importantes no nosso dia a dia, porque a gente tem que lidar o tempo todo e muitas vezes sem tantas ferramentas, né? E aí vem parte de fertilidade, que a Bahia também tem um cenário de lidar com excessos de alguns nutrientes que a gente causou, né? Com a geração do meu pai sempre falava assim, bota mais adubo que você está fazendo poupança, né? A gente sabe que não é assim, porque hoje a gente precisa produzir mais e sabe que existe interação negativa, né? São outros pontos e começa a virar um emboloranhado de assuntos, cada um com seu desafio, e aí nesse tempo, durante essas conversas, a gente vai realmente vendo o produtor como consegue ir te falando o que está mais, qual é o ponto assim mais desafiador para ele, se é clima, se é solo, se é nematóide, se é variedade, e se realmente você pode ajudar, né? Se é potencial, se é nutrição, né? E falando nessa parte de nutrição, né, mais especificamente, a gente tem visto uma evolução muito grande nas tecnologias de nutrição hoje, né? Como que você vê essas tecnologias, principalmente até as que a Gran7 tem ido buscar mundialmente, né? Eu vejo que vocês têm um diálogo muito grande com diversos países, diversos, né, centros de pesquisa para trazer o que tem de mais novo em tecnologia. E como que você resume esses novos produtos que estão chegando, assim, qual que é o diferencial deles? Porque, por exemplo, a gente comentou que os químicos estão mais específicos, por exemplo, cada vez mais eles atingem uma espécie só de coleóptero, alguma coisa assim, né? E em termos de nutrição, o que você poderia resumir pra gente que vem de mais novo aí? O específico tem... os compostos isolados têm crescido bastante, a necessidade de trazê-los dessa forma, pela demanda dos produtores, né? Principalmente a demanda da lavoura. Cada vez mais a gente tem tratado as situações pontuais, né? Seja, hoje é muito importante, embasado na pesquisa, por exemplo, saber qual é o determinado composto que vai me ajudar numa condição de encharcamento na fase inicial do algodão. Que acontece muito aqui, o algodão plantei, está encharcado, em vez de 3, 4 dias por nó, ele está demorando 10 dias por nó ali, porque está em uma situação forte de hipoxia. Qual é o melhor composto nesse momento, né? Cada vez menos está se aplicando, por exemplo, aminoácido por aminoácido. Né? E a pesquisa, como eu mencionei, por exemplo, o Ricardo Andrade, tem outras aqui, e fora também, já trabalham isso há algum tempo, de isolar e em determinadas situações conseguir mapear, só que aí que tá, a pesquisa nos traz a resposta e nós como empresa, nós precisamos trazer a ferramenta, né? E de uma forma simples, aplicável, né? E com um custo-benefício interessante, porque a tecnologia ela tem que ser disponível. Não adianta, beleza, eu tenho uma situação que acontece, né? Por exemplo, existe um composto que ele se sai melhor nas condições de hipoxia e que agora a gente está usando muito na situação de frio, né? Redução de temperatura do algodão, e você precisar ainda que ele não reduza o seu metabolismo, porque você ainda precisa contar com a formação ali de algumas maçãs no ponteiro, né? Agora, não adianta nada eu ter esse composto isolado e que na hora que o produtor for colocar no manejo, ele custa mais caro ainda do que deixar lá, né? Então, exatamente. Né? Então, é muito importante que a parte técnica tenha essa visão comercial, até por isso que dentro da Gran7, inclusive, a gente tomou essa decisão das duas gestões seguirem juntas, tanto a parte técnica quanto comercial, porque é importante que você tenha o isolamento uma evolução desses compostos, seja eles aminoácidos, amônia quaternária ou um hormônio específico, né, que tem nos ajudado bastante, tanto para regulação de plantas, tanto para fotossistema 2, por exemplo, né, indução de defesa, mas que seja comercialmente viável, né? Até porque a Gran7
também não atende só grãos, que estava numa subida muito, agora baixou, né? E tá numa decrescente também de preço de commodity, mas as frutas, falando em mercado interno mesmo, para o produtor de frutas, os últimos anos foram muito difíceis, né? Porque você tem que assumir o aumento de custo dos insumos, sendo que o seu produto não aumentou, como a soja, como o algodão aumentou, né, nos últimos anos. Então, como a gente atende um mercado diferenciado também, é muito importante ter a tecnologia, mas que seja acessível. Da parte de nutrição, nossa visão de nutrição, falando em fertilidade, nutrição e fisiologia, nossa visão dentro da empresa, que a gente trouxe junto com a diretoria, é de ter sempre os produtos simples, isolados e em blends também. Isso não vai sair do nosso portfólio, até porque não vai sair do portfólio dos produtores do manejo. Como eu mencionei antes, não é necessário tecnologia em todas as aplicações. Mas uma coisa não se discute. O produto simples, ele tem que ser bom. Qualidade não se discute mais. É igual o fertilizante, né? Você pode ter um super simples, você pode ter um produto com tecnologia ali, né, um Top Phos, por exemplo, mas os dois eles têm que ser aplicáveis, você tem que conseguir regular, não adianta nada você pagar menos, porque não precisa da tecnologia naquele momento, mas não conseguir aplicar, né? Então, a gente vai manter, nosso portfólio vai continuar com os produtos simples, porque, inclusive, nós recomendamos, mas a empresa está numa evolução muito grande, tanto na parte de nutrição, inclusive está trazendo os complexados agora, que são nutrientes que absorvem em minutos dentro da planta. Isso é uma evolução dos quelatos. E eu estou muito orgulhosa de ser uma empresa nacional brasileira que nasceu aqui no oeste da Bahia e a gente ter já uma gama grande de nutrientes isolados dessa forma, já complexados de fato, né, podendo trabalhar aí com os produtores daqui e de fora dessa forma, né? E da parte de fisiologia, nós temos também a visão de que, assim como você não aplica um glifosato sem saber qual é a quantidade de gramas por litro que você tem naquele ingrediente ativo, para entender melhor a dose, né? Você não pega um balde que está escrito lá glifosato na bombona e coloca ali no tanque, porque o agrônomo te manda botar 1 litro, você vai lá e põe. A gente acredita que, da mesma forma que você precisa entender o ingrediente ativo dos defensivos, para a fisiologia é da mesma forma. Então, é muito importante, se você vai colocar um aminoácido no sistema, você saiba qual é a composição daquele produto, o aminograma, quais as quantidades de cada aminoácido que tem, até para você entender se cabe ou não naquele momento, né? E a dose também, se eu vou usar aquele produto à base de aminoácido para complexar, ou realmente preciso daqueles aminoácidos, e se eu aumentar a dose, o que vai acontecer, né, pelo comportamento de cada aminoácido ali dentro do sistema. Ou até mesmo se, quando você aplica aquele produto, ele não se transforma em outros aminoácidos que são importantes, né, e não fechar a cabeça, né, para essa questão de aminoácidos. Lá atrás, né, já se falava que aminoácido era tipo água de batata. E no futuro, conforme foi evoluindo, não, sei que o aminoácido é importante para o meu manejo, vou colocar. E hoje, nós já vivemos o presente, e isso vai acelerar muito daqui para frente também, que aminoácido não deve ser tratado como aminoácido simples. Ele tem que... O produtor vem caminhando para isolar e, pelo menos, entender o que você está comprando, a diferença. Às vezes você pega um aminoácido um produto à base de aminoácido que custa R$40 o litro e outro que custa 15. É óbvio que tem uma diferença ali, né? Do que é feito aquele produto, qual é a diferença, se tem alguma interação com algum nutriente também dentro da formulação. Isso é muito importante, porque tudo é muito caro, né? Aquele que custa R$15, se eu não souber usar, é mais caro do que o que custa 40. O de 40, mais ainda se eu também não tiver aberto as informações, né? E a gente aprendeu muito com as frutas nos últimos anos, e as frutas estão aprendendo com a gente agora também, a trabalhar com hormônios, tanto nas grandes culturas quanto lá, né?
E aí vem essa parte de regulação de planta também, que também muitas vezes é embasado na parte de hormônios. E sempre muito necessitário a parte de pesquisa. A experiência de campo é muito importante, né? Mas a empresa que não está fundamentada na pesquisa e na diversificação da pesquisa, quando se fala em fisiologia, tanto esses compostos isolados ou hormônios, é a curto prazo, trabalho a curto prazo. Né? Nós temos hoje, a empresa, a Gran7 não tem pesquisa própria, a gente, diz assim, um centro nosso, um campo nosso de avaliação. Nós tomamos essa decisão justamente para tentar trazer uma variabilidade maior nos resultados. Então, hoje nós temos 15 empresas de pesquisas parceiras, dentro, fora da Bahia, em tudo está espalhado no Brasil, até em estados que a gente nem está ainda, como Mato Grosso do Sul. Né? Justamente para... E toda vez que você investe na pesquisa, você tem o pesquisador ali também te ajudando a montar posicionamentos. E é muito legal porque a gente descobre posicionamentos que a gente sabe que tem na teoria ali, que na prática ainda não aconteceu, numa situação de faixão, como a gente precisa fazer e faz também, mas que a pesquisa daí revela, mostra, uma determinada pesquisa, consegue te mostrar, olha, aconteceu aqui e olha que legal, um novo posicionamento. Aí você repete, consegue simular e ver e retorna que realmente aquele composto pode te ajudar também em outra forma. Então, você vai trabalhando sempre a 4 mãos quando você apoia. E, além do que, as nossas pesquisas aqui, tanto aqui quanto fora, elas precisam de muito apoio. Né? Mais uma vez, as empresas também têm que tomar a frente da parte de pesquisa, muitas vezes, né? Por conta do Brasil também ser um pouco deficitário, as empresas também precisam dessa parte, né? Estar desenvolvendo essa parte para estarem atuais também, né? Exatamente. Eu tenho bastante orgulho em dizer, assim, e tenho a felicidade de ter gestores também, os donos da Gran7 não travar a pesquisa, né? E foi uma das coisas que a gente conversou no início. Existem empresas que têm valores fixos, né? Eu só posso gastar esse ano tantos mil aqui para pesquisa. E a gente não. Tanto que sempre tem um orçamento, a gente acaba estourando sempre, porque surgem novas ideias, surgem novos compostos, os produtores têm a confiança de nos pedir, eu preciso sair dessa situação aqui, e esse composto ainda não foi formulado, vamos lá, e isso são coisas diferentes que você precisa acompanhar e desenvolver, né? E eu tenho acompanhado, né, vocês e visto que resultados incríveis, assim, né? Na soja, a gente tem visto resultados de mais de 8 sacos, né? No algodão, 19 arrobas a mais, né? Com manejo adequado. Você falou tudo, manejo. Não é o produto. Exatamente. Às vezes, sim, o resultado foi embasado em um produto. Mas não é... É o produto naquele sistema... naquela situação que entregou o resultado. Adequadamente recomendado, né? Em termos de frutas, o que você tem visto, assim, de incremento? Já saiu, né, algum resultado, assim? Ou sim. Ainda tá em a gente tem processo? Muita coisa no forno para fruta. Sim. Muitas coisas que não são comerciais ainda, né? Até porque quais frutas? Falando em uva exportação, manga exportação tem alguns desafios aí, principalmente na parte de coloração também, né? São culturas que já têm muita pesquisa e que é o que eu acho mais fantástico. Parece que quanto mais pesquisa tem naquele segmento, mais eles pedem mais e surgem mais necessidades ainda, né? Eu acredito que isso está acontecendo, está começando a acontecer também com grãos. O próprio setor, né, tá começando agora de frutas para exportação, digamos assim, né? Se a gente for pegar na escala de tempo, o próprio sistema ali de frutas para exportação no Brasil está amadurecendo agora também, né? Eu imagino que o ânimo do cara também de querer mais coisa é porque o que está sendo feito está dando resultado. Exato. Então ele começa, nossa, então e aqui, e ali, e ali. Isso mesmo vai alimentando, né, essa demanda. Apesar de nossa produção de frutas e exportação no Brasil estar concentrada em regiões que têm um pouco mais de controle hídrico, né? Porque a grande maioria da gestão hídrica ali é feita, provocado, né, por
por irrigação mesmo, nunca se sabe. Você está também numa indústria a céu aberto, né? E nessas regiões é mais complicado ainda, que é o contrário, né? Chover atrapalha o teu sistema. Teoricamente você põe a água, né? Mas você não segura quando ela está vindo ali sobre o monte, né? E às vezes é de uma hora para outra, né? Então, requer muito estudo para não perder a produção, e às vezes até o risco é de perder tudo, né? Numa cultura de alto valor, né? Que é muito mais... E que o visual tem uma importância muito grande. E que o visual tem uma importância muito grande. Mas tudo, na verdade, né? Você coloca... falando em sabor, né? Cada país ali que eles vendem, os contratos, eles já... O produtor já sabe se ele precisa entregar um negócio mais doce, mais duro, com a casca de um jeito. Então, não vem para os Estados Unidos, já é diferente, a mesma manga, tá ali, a uva também. Pela cultura do consumo daquele lugar, né? E aí aumenta ainda mais a participação dos aminoácidos para direcionar a cultura para essas características, né? E dos aminoácidos e dos hormônios. E eles precisam... E a gente vem aprendendo com eles, porque para soja, para algodão, não é diferente. Lá eles têm acesso a produtos que você abre a quantidade de hormônio que você tem naquele produto, o aminograma certinho, porque eles precisam ter controle 100% do tempo, né? Por que não na soja também? No algodão também? Porque com certeza não, tem aminoácidos, hormônios que funcionam de uma forma quando a planta está, que é assim, né? De uma forma quando a planta tá jovem, quando está maturando, quando está desenvolvendo. Tem aqueles que numa maior concentração pode ajudar a não envelhecer tanto, aquela coisa arada toda. Como é que você vai fazer um manejo de hormônio numa planta que você não sabe a quantidade que tem? Então, a gente está aprendendo isso com o pessoal de frutas e precisa entregar dessa forma, tanto a parte de hormônio, precursor, aminoácido, para o pessoal de grãos. E embasado na pesquisa. E o que assim, você julga essencial você começar ter para safra? Porque, vamos dizer assim, eu parto de um planejamento agrícola. Parto do planejamento agrícola, que teoricamente, boa parte dos produtos eu comprei antes. O que assim, beleza, isso aqui, eu sei que já foi até falado nisso, esse aqui é o produto que funciona sempre, né? Já entendemos, né, que não é assim, mas o que na maioria dos casos, vamos dizer assim, eu tenho que ter lá no meu portfólio de produtos, né, como produtor para aplicar na lavoura, e se quando eu tenho produtos que trabalham em situações muito específicas, eu tenho tempo de reação. Por exemplo, eu tenho... esse produto aqui que ele age muito ali no início da emergência da lavoura perante o encharcamento. E se eu não tive o encharcamento? E se eu não tenho o produto e estou passando pelo encharcamento? Eu tenho esse tempo de... Como que funciona essa questão? Acho que a sua pergunta é bem interessante, porque a resposta também é muito simples. Acho que para você conseguir produzir hoje... do jeito que a gente está sendo exigido, que é sempre mais, né? Numa condição de cada vez mais desafios, quanto mais vai passando o tempo, mais praga aparece, mais estresse a gente tem, mais incerteza a gente tem. A primeira coisa que tem que ficar claro dentro tanto para a empresa, quanto para o produtor, quanto para o agrônomo, para o gerente, para o operador, é versatilidade nas decisões. Né? Eu vejo fazendas assim que estão em níveis super avançados assim, de recomendações, por exemplo, se preparando com um hormônio específico, um produto específico para uma condição de encharcamento. Beleza, eu não sei se vai dar lá na fazenda, mas sempre dá, sempre acontece em algum pedaço da área. Então eu vou ter aqui para 30%, 40% da área esse composto, e se não acontecer, é o mesmo, por exemplo, hoje a gente sabe, é o mesmo composto que vai me ajudar a destravar, ou a uma fito específica, ou a me ajudar, por exemplo, numa situação de um travamento que pode acontecer, ou o próprio frio ali, e eu tenho ali, como eu não sei se eu vou usar, quando eu vou usar, qual é a dose, pode ser que eu use mais e tal, mas vai ter ali. Porque uma coisa que você falou também que
é muito importante a reação da tomada de decisão. Aconteceu o problema, você tem que tomar decisão no outro dia. Ou naquele dia. Como um exemplo também daquilo que a gente passou aqui no Tocantins, no início da safra, sem querer, uma aplicação de picloram em cima da soja. Vixe. Né? Se o produtor não tivesse tomado... Primeiro, acreditar que aquele composto... acreditar na pesquisa, que você consegue, que dependendo do teu diagnóstico, prevendo a dose, organizando ali a dose que foi aplicada, tudo, se eu conseguir fazer ela voltar a assimilar a água, vai voltar, beleza. Mas agora pela iniciativa do produtor, nesse caso, ele acreditava que dava ou não? Ou ele foi convencido de que dava? Primeiro... Como é que foi esse caso? Se ela vai Vamos contar esse contar, caso, então. conta os detalhes. Essa área é a área que eu presto consultoria, né? E ela é uma fazenda agropecuária. Ela tem parte de pecuária, gado e grãos. E soja e sorgo e tal. Sem querer, o pessoal lá da pecuária acabou colocando num balde de cletodin uma mistura de 2,4-D com picloram. E o produtor foi fazer a recomendação que nós tínhamos feito para pós-emergente, né, glifosato mais cletodin, e usou aqueles baldes que não falava nada no balde, não tinha como saber. Ele estava limpo, fechado, lacrado, né, bem fechadinho, tudo, só que estava com a mistura. Ele realmente colocou o produto no tanque. Ele colocou o glifosato com o cletodin. A dose na época era 0,6 de cletodin, então acabou... E a mistura estava mais ou menos meio a meio ali, né? Então, foi uma dose muito alta, tanto que não foi tão alta para matar a soja, mas a gente acredita que tenha caído uns 100 ml ali de picloram com 100 ml de 2,4-D em cima da soja, estava em V3. Então, na hora, assim, 4 horas depois, eles já viram, ela virou. Que ela... ela torrou. Virou e virou o pecíolo para baixo. Deu ruim. Em 15% da área. Deu ruim aqui. Exatamente. E aí foi uma ação e reação assim, muito, muito pronta mesmo, porque eles ligaram, né? Aconteceu alguma coisa, eles estão iniciando também na parte de grãos ali, isso óbvio que eles nunca tinham visto, né? E deu, né? Apliquei aqui, virou a soja, o que eu faço? Eu corri lá, era dia de semana mesmo, cheguei lá, já era de tardezinha. Aí quando eu olhei aquele sistema, nossa, aí fizemos as contas ali, vi que a dosagem de picloram e 2,4-D era uma dosagem alta, mas que se a planta, se a gente conseguisse fazer ela voltar ao fluxo de água ali da raiz, poderia então ser necessário um replantio. E pior, né? Se fosse replantar, se ela realmente morresse, eu não ia poder entrar mais com soja. Por conta do residual do picloram. Exato. E todo mundo sabe, né? 15% da lavoura nessa situação é quase que meio que o lucro ali, né? De um produtor de área nova. Então, eu tô devendo o grão. Eu teria que fazer de tudo para tentar voltar. E ainda era uma área nova. Era área nova, terceiro ano. Então, primeira coisa, né? Vamos buscar, pensei ali tudo, vamos buscar o que eu posso fazer para voltar o fluxo de água da planta, tentar desintoxicar, né? Eu não conheço tudo, mas do que a gente conhece, daquilo que já vem tratando tanto na parte da pesquisa quanto na parte prática, pensei, vou colocar uma dose alta de glicinabetaína, mais alta do que o normal, e vou ver como é que a planta se comporta. E conversei com eles, falei, cara, nós temos que aplicar o mais rápido possível, porque se ela ficar muito tempo assim, ela vai morrer sozinha, né? A gente vai perder stand, é normal e tudo. E foi impressionante, porque eu dei essa situação para eles acreditaram, falaram, não, vamos fazer e tal, porque não conseguimos replantar, eles estavam passando por alguns desafios pessoais também naquela semana, não iam conseguir replantar nada, então vamos buscar, vamos tentar fazer voltar, junto comigo. Todos os outros agrônomos que passaram na área, o pessoal de outras empresas e coisas, falaram que não ia dar certo. Chegaram lá, não, isso aqui, que eu já fiz trabalho, isso aqui, não vai dar certo. A gente, então, juntou nós três, ali eu e os 2 irmãos, e falamos, não, a gente vai conseguir. No outro dia de manhã, então, menos de 24 horas depois do acontecido, eles aplicaram a glicinabetaína isolada e fizeram bem certinho como eu tinha pedido.
Deu umas 40 horas depois, a planta ela virou de volta para cima. Ela ficou toda troncha, mas ela virou. Mas aí não morreu, né? Não morreu. Ela voltou, né? A gente perdeu algumas plantas, mas ela voltou, ela reagiu, vamos dizer. A planta voltou a assimilar a água, abriu o estômago ali, ela voltou. Aí eu segui, a cada 3 dias, com um manejo diferente do padrão da fazenda, né? Mas voltei, coloquei alguns aminoácidos, a base de ácido glutâmico, glicina, prolina, né? Junto com um pouco de nutrição, né? Fósforo para dar energia. Isso 3 dias depois. Em 3 dias, aí ela saiu o trifólio. Todo torto também, né? Mas saiu, né, o trifólio. Então, 3 dias depois fizemos uma nova aplicação de glicinabetaína. Depois seguimos e fomos assim, ficamos 3 semanas investindo. Gastei mais ou menos quase R$200 ali o manejo inteiro. Né? Claro, muito mais barato do que replantar. E ela voltou. Ela não ficou uma planta normal, né? Era uma bônus, então ela saiu o talo e depois ela se bifurcou em 2, né? Então ela ficou com 2 galhos, mas ficou produtiva e não perdeu em nada. Tanto que eu tive que regular depois. Ela cresceu e foi crescendo e desenvolvendo ali, que chegou uma hora, meu Deus, vou ter que segurar o crescimento dela. Que aí ela veio com muita força e aí consegui travei ela também com... hoje você tem a opção de não precisar dar pancada na soja para regular, né? Então nós regulamos com um hormônio que só diminui o porte, o crescimento dela, junto com cobre aliado no sistema, e produziu quanto? Produziu igual a outra, igual a área 100. Não, nós batemos mais de 65 sacos. Não, ficou o custo nem se compara, né? Porque realmente, o replantar e ainda igual a outra, 65 sacos e o investimento foi de R$200 aí. Sim, não tem nem. Só que a primeira coisa que eu vejo assim, significa que a gente faz reviver qualquer tipo de situação, não é isso, né? Mas naquela situação foi possível porque a gente conhecia a dose que tinha sido aplicada do produto. Conhecia o composto que poderia fazer voltar, né, a absorver água, e a gente acreditou. Padres não levaram lá, não. Não, mas eles são pessoas também com muita fé, e eu acredito muito nisso, e eles também. E começa por aí. Se você acha que tudo vai dar errado, vai dar errado. Né? Então, a primeira coisa é acreditar na pesquisa, acreditar no que você está fazendo e tomar a decisão rápido. Talvez aí esse foi o pulo do gato, né? Esse foi o pulo do gato. Conseguiu, tava indo pro fundo do poço, mas eu consegui puxar antes de ele não ter mais, né? Não ter mais como eu puxar de volta. Né? E essa é a diferença de ter o conhecimento, né? Porque os outros agrônomos falaram que não ia dar certo, porque primeiro eles não tinham esse conhecimento de como que a tecnologia age, né? E depois é mais fácil, né? Falar, não é problema meu, né? É mais fácil falar que não vai dar certo e tudo mais, né? Exatamente. Diferente a postura de você, não, vamos ver o que a gente vai fazer para... Exatamente. Né? E aí porque, vamos dizer assim, né? Teoricamente, se você pega e replanta a lavoura, é mais certo. Lógico que eu estourei janela, né? Um monte de coisa ali, mas é mais certo que eu vou produzir alguma coisa. Ou nesse caso não, por conta do... Teria que plantar uma gramínea, teria que plantar outra coisa. Tem essa também, verdade. Não poderia entrar com soja. Nesse caso, ou salvava ou era prejuízo. Podia ter dado tudo errado. A gente poderia ter feito, se ela não tivesse voltado naqueles 3 dias, essa seria a nossa decisão, né? Mas a gente foi na fé e na certeza que ia dar certo. Eu acredito que essa força que a gente colocou ali... junto com a tecnologia certa, com a gramagem certa do composto, né, que é muito importante, porque a gente trabalhou com uma tecnologia, da Granset, mas outras empresas também trabalham dessa forma, e acho que a gente tem que buscar isso cada vez mais, de não trabalhar, por exemplo, esse aqui tem glicinabetaína. Você tem que saber a quantidade que tem certinho para você conseguir trabalhar com a gramagem. A glicinabetaína, por exemplo, esse composto que nós usamos, em alta dose, ele mata a planta. Então, beleza, eu vou usar vou usar aqui, ainda mais nessa condição de desespero,
né? Sim. Não, então eu vou querer resolver o meu problema aqui, em vez de 0,3 que a gente usou, eu vou botar 1 litro aqui. Ah, não funcionou a glicina betaína. Claro, você errou a dose. Entendi. Como qualquer produto, né? Agora, por isso que é muito importante você saber a gramagem das coisas, né? E é esse o futuro, na minha opinião, das empresas que trabalham com fisiologia, porque tá cada vez menos o agrônomo tomando decisões embasadas em coisas vagas, assim. Ah, o meu produto, ele tem o quê? Ele tem estradiol e alguns aminoácidos. Então, você faz 1 litro aí que você vai sair dessa situação. Não, como é que você vai confiar num posicionamento desse, numa situação dessa? Numa situação que você precisa acertar. Você tem... né? Entendi. Então, você vai usar um produto desse, talvez para manter o desenvolvimento da planta, uma planta que está boa ali, está indo, né? Agora, numa situação que você tem que acertar e que o produtor está confiando no teu conhecimento ali, você precisa conhecer o ingrediente ativo que você está usando. Certo, na hora certa. Exatamente. E aconteceu essa safra foi essa safra recorde desse tipo de coisa. Não, por exemplo, nós pegamos situações também de milho safrinha convencional com deriva de glifosato, que também, né? E essa situação é até mais difícil porque você demora para ver, às vezes você demora quase uma semana ali para ver que realmente foi o glifosato e que vai matar o teu milho. E aí, às vezes, a demora da tomada de decisão, que demora uma semana, 10 dias, faz você perder uma parte da área, né? E aí, nessa situação, por exemplo, foi difícil também porque durante aquela semana que a gente não viu a situação do glifosato, a gente aplicou outro ingrediente ativo em cima do milho que impedia, por exemplo, você plantar um feijão, você plantar uma outra coisa ali, uma leguminosa, na sequência, né? Na sequência. Então não tinha como, você não conseguiria replantar o milho e nem perdia a janela do replantio do milho e não conseguiria colocar um feijão safrinha. Sim. Então tinha que recuperar também. Vocês também reverteram essa? A gente perdeu, a gente reverteu, mas perdemos uma partezinha ali onde pegou a maior dose. Sim. Por conta do time de decisão. A deriva ela tem um degradê, né? Mas ainda foi forte, bom. Né? Foi uma situação de 800 hectares e a gente junto com a consultoria ali ajudou na tomada de decisão e voltou o desenvolvimento ali. E aí um pedacinho onde for mais perto da estrada, né, que é onde pegou mais a deriva, a gente perdeu um pouquinho do stand. Mas ainda assim voltou. Né? Só que a grande diferença foi a glicina. A grande diferença foi a tomada de decisão, o time para a tomada de decisão. Né? Então, e aí a gente vai aprendendo. Sim, pegando esse cenário, né, que você falou de a importância do time, de ter o produto ali na hora certa, que nem a pergunta do Rinaldo, e com essa evolução de ter aminoácidos cada vez mais específicos. Dentro dessa gama, você diria que a glicina betaína é o aminoácido que você tem que já considerar como parte do manejo? Tipo assim, já tem que separar uma compra da glicina betaína todo ano, fielmente. Dentre os aminoácidos, você diria que é ela? Eu acho. Eu acho que... E tem algum outro nessa mesma situação ou não? Eu acho que se você está inserido numa região que vai passar por algum tipo de estresse severo, ou seja, se você é produtor. Se você planta. Se você planta. Porque, falando em Brasil, de norte a sul, né, a glicina betaína é um composto muito bom para o melhor que nós temos em relação a frio também. Então, pensando mais muito lá para o sul do país, onde a gente... Mato Grosso, que... Ano passado aí nós tivemos situação de geada lá, né? Fazendas, a gente acompanha aí grupos de fazendas que tem várias fazendas espalhadas. Uma o problema é excesso de calor, a outra, excesso de temperatura noturna, a outra é frio. E uma situação de 200 quilômetros ali de distância. É um composto que é muito versátil nessa situação. Na maioria das situações, quando você isola ele, é o que mais desenvolve. O que ela faz? O que ela faz, assim? Ela mantém o balanço osmótico dentro da planta, né? Então, evita a expansão, por exemplo, da célula da água numa situação de frio, para evitar aquele congelamento que durante
o congelamento, a célula expande e pode romper a célula, né? Então, ela mantém esse balanço, ela desintoxica a raiz, diminui numa situação de encharcamento, aquele acúmulo ali de auxina no ponteiro, da coifa da raiz. Existem outros aminoácidos que isoladamente também... A glicina betaína não é um aminoácido, né? Mas existem alguns aminoácidos que podem ser bons também para, por exemplo, numa situação de hipoxia, falando de serina, por exemplo, né? É um aminoácido mais difícil de isolar, mas que ele é muito bom nessa situação. Já em outras não é tão bom. Então, por isso que a glicina betaína é mais versátil. Falando em qualquer tipo de situação. Ela é precursora, né, Ângela? Qual que é a classificação a serina é uma amônia quaternária. A serina é precursor da glicina betaína e a glicina também é precursor da glicina betaína. Vem dos dois ali, né? Mas tem muitas rotas, eu não sou... tem muita coisa que eu desconheço ainda nesse assunto, né? Mas falando em condições isoladas, está falando de alagamento, estresse por falta de água, excesso de água, excesso de temperatura e baixa temperatura é o composto mais estável em resultados, né? Legal. Mas aí falando, por exemplo, você pode usar numa situação de seca, a prolina é muito bom também, então pode ser usada, né? Numa situação de encharcamento, a própria serina. Então, por isso que é muito importante você ter porque às vezes você não tem naquele momento uma disponibilidade de ter o composto isolado, mas você tem um produto que você sabe o aminograma e que tem aquele composto em maior quantidade. Então, peraí, eu estou passando por uma situação assim, eu vou usar esse aqui então, que ele tem maior quantidade desse aminoácido que consegue me melhorar, né? E aí o que vai potencializar é justamente o momento, né, que você vai aplicar, a dose e muitas vezes também o acompanhamento, né? Porque você pode colocar ali um nutriente específico, né? Um micro, macro, até às vezes, mesmo que tenha no solo, você coloca um pouco do macro em determinadas situações que vai potencializar ainda mais a glicina, né? Exatamente. Porque os nutrientes, eles são levados para a planta pela raiz que está absorvendo a água ali, eles vão junto, né? No momento de situação de intoxicação, ou hipoxia, ou frio, ou excesso de temperatura, que o estômago fecha, não entra água, não entra nutriente também, né? Tanto macro quanto micro. A própria fito de um herbicida, o uso de glifosato, que a gente sabe que bloqueia a síntese de alguns aminoácidos importantes para manter essa atividade da planta, né? Falando em triptofano, tirosina e fenolanina. Manter o fluxo de água dentro da planta para que ela consiga absorver esses nutrientes é fundamental para ela não travar, né? Não travar o seu desenvolvimento. Depois ela volta se for uma situação de, por exemplo, do próprio uso do glifosato. Se você não fizer se você não manter, só usar por usar, vai dar fito ali, usou o glifosato, vai dar fito ali, ela vai ficar aqueles 5 dias travada, depois ela volta, né? O problema falando, por exemplo, em soja irrigada, a gente tem optado aí por soja precoce, para conseguir entrar melhor na janela do algodão e tal, e a gente tem tentado produzir quase um saco por dia, né? 5 dias travada a soja por um uso de um herbicida, é muito tempo perdido para recuperar depois lá na frente porque além dela estar travada por água, mesmo que seja embaixo de pivô, ela não está assimilando nutrientes, né? Não está absorvendo o fósforo, o potássio, né? O nitrogênio dos rizómios ali. Então, retomar isso mais rápido para um alto potencial de uma soja, mesmo embaixo de um pivô, é muito importante. Aí, por isso que a gente usa também desses compostos também nesses momentos que a gente mesmo provoca, além dos que a gente não tem controle, que são os estresses ambientais aí, né? Climáticos. A nossa noção temporal ela é diferente da planta, né? É diferente da planta. Ali agora, falando de 5 dias, num ciclo aí de 90, né? Ou que seja, né? Ali de 100 dias, falando de 5% da vida da planta, né? São 5 dias que ela tá perdendo outras coisas, porque ela não só fica travada ali bonitinha, o nódulo morre porque não tem água, não tem hidratação. Então, depois, para recuperar, não é só, beleza, volta a
a comer, né? Ela já perdeu, ela tem que voltar. O certo seria fornecer tudo de novo, né? Inclusive fazer reposição de bradyrhizóbio, tudo para a planta nessas fases que a gente faz iniciais, né? Porque ela deixa de... sem água ali, isso tudo muito perde, né? Então, a conta é mais cara ainda. O paralelo que eu ia fazer assim, se a gente pegasse esses 5% de vida da planta ali e colocasse para nós, né? Uma média de 70 anos, a gente estaria falando de 3 anos e meio da nossa vida. Imagina ser 3 anos e meio, né? E dependendo da fase ainda, né, que você pega ali, ela é realmente determinante pro resto da vida, né? Você poderia entrevistar uma pessoa que ficou em coma esse tempo aí e ver como é que é a reação dela. Verdade. É diferente você perder... Cuidado. É diferente você perder 3 anos e meio numa adolescência, 3 anos e meio no final da vida, né? Tipo... Exatamente. Lá, né? Da mesma forma que com a glicina betaína é assim, com outras coisas também, e hoje muito atual também está na decisão do uso do regulador de crescimento. Porque nós estamos vivendo uma situação que nós temos que tomar algumas decisões fora do normal, né? Esse ano a gente teve situação, por exemplo, nós desenvolvemos um regulador também, a gente, com conhecimento do tipo de produto que tem dentro dele, né? Tipo de molécula, e com controle no uso. Ele é só regulador, ele não faz nenhum estímulo na planta. Então, é um regulador de fato. Foi o que os produtores nos pediram também. Se você vai ter um regulador, que ele seja regulador. Né? Se você quer alguma outra coisa que vá, sei lá, melhorar a raiz ou influenciar no fluxo de nutrientes, aí é outro produto. Agora, outra molécula, tudo. Mas nós precisamos ter controle na aplicação. Então, quero regular, beleza, vou usar o regulador. E que eu consiga entender qual é a dose melhor e tal. Que isso é muito subjetivo. Assim como é mais difícil regular soja do que algodão. Sim, imagino que sim. Né? E nós estamos vivendo situações que as variedades são indeterminadas, as que a gente tem optado mais. E muitas vezes essa decisão a gente está tendo que tomar no reprodutivo. Né? Porque errei lá atrás. Não, porque lá atrás não precisou. Né? Tava vindo ali bem certinho, e do nada, por questões climáticas, de solo, que é muita coisa que gere o crescimento da planta, né? Ela escapou já no momento do reprodutivo. Você entender qual é o composto que está ali, até para você colocar numa situação assim, de uma aplicação mais pesada, e saber que ela vai regular enquanto ela está definindo produção, que é no reprodutivo, é fundamental para você ter o sucesso ali daquele momento, daquela aplicação. Né? Tem situações que você consegue fazer, e aí tem inclusive situações que, infelizmente, você tem que falar, cara, infelizmente, a gente não vai conseguir atingir aqui o objetivo, né? Porque já passou, ou porque nessa fase não... Exatamente. Não existe... Você sabe que nem a fé vai ajudar mais, né? Não existe milagre, né? Não existe milagre. Existe você conhecer o que você está fazendo, o composto que você está usando, usar ele como ferramenta para aquele manejo, mas ele tem que estar embasado em... O que aconteceu, por exemplo, esse ano. Chega a ser engraçado, a gente até, junto com o produtor, a gente riu junto. Porque o produtor usou o regulador numa 8644 já lá no Mato Grosso, já em R1, uma soja difícil de regular, porque quando ela cresce, ela vem que vem, né? E ela cama, né? Ela cama muito. Então, a gente deu uma pancada que eu digo, doses altas, já no reprodutivo, e conseguimos. Ela não acamou, produziu, foi ótimo. E a gente sabe que ela perde muita produtividade também quando deita, né? Tanto que a gente não tem mensuração do quanto que é o prejuízo, né? Se ela deitar. Então, a gente entrou mais tarde e tal, e deu certo. O produtor viu que deu certo, ela nos procurou perguntando se poderia dar certo em gramíneas. E a gente está tendo os resultados de pesquisa que beleza, está respondendo em gramíneas. Só que aí nós tivemos uma situação lá dentro da fazenda que acabou errando o stand do milho e acabou colocando mais de 10 plantas por metro de milho. Aí não
Vai fazer o quê, né? 10 plantas por Mais metro. de 10 plantas por metro. Você consegue regular? Consegue, mas não vai resolver o problema do negócio. limite, Então, né? nessa situação, infelizmente, não tem o que fazer. Uma coisa é você botar meia planta a mais, uma planta a mais, preciso segurar o porte, mas consigo manter o fluxo de água e o que regula, o que rege ali vai ser a quantidade de água e nutrientes. Agora, você levar uma lavoura de milho com, no caso lá foram 14 plantas, né? Então, aí não tem como, você tem que voltar para trás, tirar e replantar, infelizmente, né? Então, não vai saber que o produto regula tanto o produto quanto o composto que está ali, a dose, não te permite fazer esse tipo de loucuragem, né? De fazer uma recomendação fora. E é o que a gente está prezando cada vez mais na seriedade das recomendações, inclusive para saber quando não dá certo. Né? O melhor negócio é sair do negócio. O melhor negócio é sair do negócio. Até aproveitando essa questão, né? Eu ia te perguntar. Porque normalmente quando a gente pensa no manejo de fertilidade, nutrição, a gente pensa numa escada, né, num processo que você vai chegando até um nível que você tem condições de aplicar um produto mais técnico, né, mais específico e tudo mais. A gente tem esse cenário na cabeça. Mas existe também um cenário de, tipo, você encontra lá, vê que o produtor tá cheio de erros, por exemplo, de excesso de fósforo, alguma coisa assim, que você vê que a nutrição tá desequilibrada. Mesmo nesses momentos, você considera que dá para ter resultado com esses produtos mais tecnológicos ou é melhor mesmo investir em primeiro equilibrar tudo para depois ir para essa situação ou não? E até dando exemplos, né? Se você tiver exemplos práticos para falar para a gente. É muito relativo. Às vezes, existem fazendas que a gente acompanha que o básico precisa ser melhorado, tudo, a parte de solo, a interação entre os nutrientes, até porque essa nova geração também de produtores mais jovens, mais com outro tipo de cabeça, também está vindo para... outro tipo de cabeça e, ao mesmo tempo, a necessidade de colher mais, porque os custos também subiram. Os desafios são muito grandes, né? Às vezes a gente conversa lá em casa, assim, que os níveis de produtividade, hoje você fala para uma pessoa mais antiga, assim, nossa, mas está produzindo demais. Só que o nosso custo que a gente está tendo que encarar hoje, tanto na parte real quanto na parte de financeiros, né? Aumenta muito o nosso desafio. E essa geração está tendo que encarar isso daí, né? Isso vai deixando sempre o processo cada vez mais técnico. Muitas vezes tem fazendas, tem propriedades que você resolve não existe isso, né? Mas que você consegue ajudar dentro do manejo com uma tecnologia específica e com tecnologia, né? Um produto com tecnologia. E tem outras que é mais quantidade de nutrientes, simples ali, com outro tipo de relação, né? Então, não tem uma resposta para essa pergunta, Josi. É muito do sistema, do manejo. De situação em situação. Nós temos fazendas aí que investem, que precisam investir 30, 40 reais por hectare para manter níveis de produtividade, até porque o investimento também depende do quanto que você quer atingir, né? Tem produtor que gostaria de, quero fechar 60 sacos de média, para mim tá bom, minha realidade é essa. E estou inserido numa região que tem dado muito certo, né? Não tenho tanto problema. E existem produtores que estão em áreas de risco e mesmo assim querem produzir mais, né? Querem buscar aí 65, 70, mesmo estando numa de média que eu digo, né? A gente tem picos de 100, de 105, 110, mas o importante é a média, né? O que sobra. E em regiões de risco aí quer atingir mais produtividade, tá sempre mais preparado, e aí a gente sabe que o nível de investimento é bem mais alto, e aí chega até 5, 6 sacos por hectare, aí só nessa parte de micro de solo, por exemplo, que tem evoluído muito, o enxofre elementar, que a nossa região já está muito, falando em Bahia mesmo, bem responsável com esse... na verdade, não está generalizado assim, mas o produtor já está entendendo a necessidade de você dar mais atenção para esse nutriente, que é um macronutriente que a gente vem negligenciando há muitos anos, né? O enxofre e tanto a parte de fisiologia, a manutenção do estresse da planta,
carga nutricional, falando em nutrientes que até são mais difíceis de colocar no sistema, como cobre, como zinco, vem dando mais atenção. Até o próprio ferro, né? Que a gente até o próprio ferro. Existem dia. Consultorias já aqui na região que já recomendam o ferro apesar de ser uma forma mais abundante, né, no nosso solo. Só que de uma forma indisponível, já consegue enxergar dessa forma e aí já vem trabalhando também com o aporte de foliar do ferro com muito sucesso também, né? Já temos bastante resultado também desse nutriente em áreas tanto de alta fertilidade quanto de baixa, a gente já sabe as diferenças. E mais do que você ter o nutriente ali disponível em produto, você precisa aprender a saber como lidar, né? Não é só, não, beleza, eu estou vendo que o pessoal está fazendo ferro, vou lá e aplico. Às vezes naquela situação ele não vai dar certo, não vai ter resultado. Exato. É bom frisar isso, porque isso acontece demais, né? Tipo, nossa, agora todo mundo está aplicando, eu tenho que aplicar. Efeito manada, exatamente. Aconteceu já com magnésio, né, também. E está vindo com outros nutrientes, o próprio níquel, né? Então, e a gente aprende muito com quem já errou bastante, né? Por isso que é muito importante estar sempre próximo e dando muita atenção aos pesquisadores, aos fisiologistas, ao pessoal de nutrição, que tem muita experiência já com aquele determinado nutriente, né? Em termos de o que é mais urgente no seu ponto de vista dos produtores consertarem dentro dessa área assim, para os próximos anos? Que você pensa assim que não, precisa dar um foco nisso. Você já falou a questão do enxofre, né? Mas tem outra, por exemplo, a questão do fósforo em excesso, que eu vejo que hoje já está se falando bastante nisso, batendo nessa tecla de os produtores acalmarem, né, com a aplicação de fósforo. Existe mais algumas outras coisas que você vê que é mais urgente, pessoal, prestar atenção e que ainda está errando muito? Não? Eu sou muito fã da nossa região e acho que os produtores de fora deveriam vir muito para cá, inclusive para olhar o que o pessoal está fazendo, porque respondendo a sua pergunta, isso varia muito e hoje, dentro das fazendas, o pessoal sabe, está olhando com outros olhos, aqui já há algum tempo, na grande maioria, né, que não vai ter um nutriente ou outro que vai resolver a situação ou que é mais problemático ou outro, né. Essa semana mesmo estava nessa fazenda de algodão que a gente estava olhando, conversando sobre análise de solo e vendo que tem situações que o enxofre é o limitante, mas o potássio tem sido um grande desafio para nós, né? A gente não tem conseguido, mesmo a gente tenta ano a ano e é também um macronutriente que tem uma extração muito alta nas culturas que a gente trabalha e nutriente difícil de trabalhar, né? Porque ele não fica ali e todo ano tem que estar colocando. As fontes que a gente tem são mais salinas no geral, né? Vou falar de fontes simples, né? Que acabam e o produtor já reconhece que não posso superdosar porque atrapalha o meu sistema biológico ali. Então, tenho que trabalhar de outras formas com o manejo, né? Dividindo a aplicação ou trabalhando com a palhada a seu favor, né? Para estar reciclando ali, voltando e pelo menos tentando segurar o nutriente, né? Boro também, o uso dos micronutrientes no solo, acho que é um ajuste que não está mais se falando de ajuste fino em relação a isso, já é básico, né? Tanto a melhora da disponibilidade do zinco no solo em relação à sua deficiência causada pelo excesso de fósforo. Nós já temos acesso, por exemplo, a pesquisas empíricas também aqui na região, que as extrações de zinco pelas plantas tá mudando, né? E infelizmente a gente tem que trabalhar isso mais, porque cada genética tem um nível de extração e a gente não tem essas informações, né? Verdade. Não recebe tanto essas informações redondinhas, assim, quando a gente, vou usar uma domínio, e do outro lado aqui eu tenho uma extrema. As duas, elas têm comportamentos diferentes em relação à absorção de nutrientes. A gente não tem essa informação. E quando você trabalha isoladamente, a pesquisa, né, mostra que realmente uma absorve mais uma tem coisa. Muita diferença. Né? Outra. E o zinco é um nutriente que também ele é muito atrapalhado, né? A absorção
pelos excessos de fósforo que a gente tem colocado. E ele no sistema tem sido um grande desafio. O produtor já está observando isso, tanto para colocar no solo quanto para colocar na folha. Nesse mesmo sentido vem o cobre, as pesquisas aí mostrando também que o cobre no solo tem relações, até em questão de porte de planta, tem ajudado bastante na estruturação de plantas, né? Também é uma coisa que a região já está evoluindo bastante e que nos outros estados a gente vê que o grande desafio acho que está aí, né? E é muito legal também acompanhar, por exemplo, regiões no Piauí dando uma outra importância para o nutriente como o cobre, né? Num estado que tem uma demanda maior, é mais difícil você colocar no sistema, o solo já também é mais precário. A gente tem feito grandes adubações também com fósforo, que também tem relação, né, com o nutriente, e os produtores buscando ferramentas para conseguir colocar o cobre no sistema. Então, na verdade, passando por todos eles, o próprio manganês, o níquel, a busca, por exemplo, por fontes o próprio selênio também, que a gente está vendo, acompanhando os resultados, inclusive em frutas, né? E trazer isso mais para o dia a dia ainda não é uma realidade, até porque a gente está aprendendo a lidar com o nutriente, né? Mas que vai ser um futuro. Então, e o mais legal, assim, voltando para a sua pergunta, é que a grande necessidade está no diagnóstico. O diagnóstico por fazenda, por talhão, por realidade mesmo daquela área. Acredito que se chega em melhores resultados, quanto mais diagnóstico a gente tiver, entender que não há como fazer um receitão, né? E que vai ter uma área que ontem a gente estava discutindo também, fazendo a recomendação de um produtor referência aqui na região, também, que os níveis ele faz agricultura de precisão todo ano. E não na busca para que um dia aquilo fique de uma cor só, os mapas, né? A gente sabe que hoje não existe mais. Né? E você tem diferença de textura, você tem diferenças ali que você não vai corrigir aquilo ali. A gente tem que trabalhar diferente para cada situação, né? E é um grande exemplo de um produtor que a gente, inclusive, dentro da parte de agricultura de precisão, ontem a gente estava diminuindo o espaço entre as cores dos mapas até para que a gente enxergue cada vez mais os detalhes. Cada vez mais os detalhes para atender tanto a demanda de potássio que mudou do ano passado para cá. Então, essa tomada de decisão, se eu fosse falar, por exemplo, da fazenda dele o ano passado, eu falar, não, o potássio é o grande gargalo. Hoje já não é. Então, hoje está voltando, né, precisamos melhorar boro, micronutrientes naquela fazenda, né, e ajustar as áreas novas que estão sendo adquiridas agora, né, e isso muda ano a ano, o tempo todo. Eu acho que esse tipo de perfil técnico dentro iniciando vindo do produtor mesmo, acredito que seja o grande diferencial para você atingir melhores resultados. É cada vez trabalhar a grande fazenda como se fosse pequenininha mesmo. Talhão por talhão. Talhão, né? Isso aí. Claro que acompanhando o operacional, né? Porque não adianta nada você fazer recomendação que você não consegue aplicar, né? Então, muias vezes a gente tem que tomar decisões, generalizar uma decisão pontual para que ela consiga ser feita, né? Exato. Porque o melhor feito, muitas vezes, do que o perfeito falando no geral, né? Mais ou menos aquela recomendação que você joga aí e sai correndo, né? Exatamente. O ideal seria, por exemplo, no caso de micronutrientes, que a gente já trabalha, por exemplo, oxissulfato, boro, cobre, zinco, manganês, formulações que você consegue fazer pontualmente. Aí você pegar um talhão lá de 200 hectares, não, eu vou jogar essa formulação. Esse outro talhão, essa formulação diferente. Esse é o ideal, mas muitas vezes você não consegue executar dessa forma. Então, vamos achar aqui um meio termo, mas para que consiga ficar bom para os dois, ali não é o ideal, mas que seja bom para os dois, que a fazenda consiga fazer. Né? Também, muitas vezes, querer deixar um negócio tão sensível, né? E muito criterioso e não conseguir fazer também
é ruim, né? Exatamente. Deixa eu só fazer uma correção aqui que eu falei em termos de o que os produtores estão fazendo de errado e assim, eu preciso só corrigir no sentido de que, incluindo estão fazendo de errado, os consultores, nós, né, como profissionais, porque afinal de contas é um sistema todo que os produtores estão, né, a gente evolui junto com eles, então muitas das coisas que eles fazem, por exemplo, o fósforo é uma coisa que os próprios consultores recomendavam na época, então não é em termos de julgamento, tá, gente? É só... Mas acredito que um bom consultor sabe que final, a gente faz muita coisa de errado mesmo, né? Tipo, uma evolução sabe em que não acerta sempre e não tá ali. Ninguém está sendo exigido também por acertar todas. Às vezes nosso trabalho é subjetivo, é o tempo todo subjetivo. Lidando com a natureza, e até certo né? ponto foi necessário, era assim, era o que você tinha de informação. Exato. E mudou. Exatamente. E ajudou muito, na verdade, na época, né? E é isso. Acho que o importante é ter a intenção de estar sempre tentando acertar. Exatamente. Né? Ângela, a gente está chegando no final. Foi muito legal a conversa, muito enriquecedora, né, para nós aqui participando. Imagino que para quem está ouvindo também. E assim, todo podcast a gente está fazendo sabe aquele jogo de pergunta e resposta rapidinho? Eita! A gente está fazendo essa dinâmica aí, que a gente chama de sequência espinhosa. A gente elencou os principais temas polêmicos do agro, que envolve o agro, e a gente está pedindo para o convidado falar a primeira coisa que vem na cabeça, né? Porque, afinal, nós somos Escancaragro e estamos abertos, né, a sempre dialogar, até para desmistificar muito, né, do que vem se falando erroneamente sobre o agro. Então, nosso papel aqui também estar abertos a discutir isso, até para, né, tirar esse preconceito das pessoas no geral. Pode ser que tenha alguém que não é da área que está ouvindo esse podcast, tomara que isso aconteça muito, né? Então vamos lá, deixa eu só procurar aqui a sequência espinhosa. Mas tenho certeza que vai tirar de letra. Vamos lá, então eu vou te falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na cabeça, tá? Desmatamento. Relativo. Terra indígena. Respeito. Reforma agrária. É importante. MST. Pode ser sincera. A minha palavra vai ser mídia, mas também é relativo. Legal essa palavra. Fazendas verticais. É o futuro. Inteligência artificial. Aliada à evolução. 2 palavras, né? 3. Não, pode ser, não tem problema não. Mudanças climáticas. Incerteza? Dúvida? Também mas também é muito auê, né? Não achei a palavra. Muito auê. Ótimo. Pressão internacional. A gente que cria, né? Pesquisa brasileira. É muito boa. Precisaria ser mais reconhecida ainda. É uma referência, na minha opinião. Políticas para o agro. É um fator que poderia crescer, nos ajudar a crescer mais, né? O agro anda... eu não acredito que ele precisa da política para o agro, ele anda sozinho, mas se a gente tivesse melhores políticas para o agro, nós poderíamos ser muito maiores do que a gente é. Perfeito. E agro do Brasil em relação ao mundo?
para mim, é o melhor de todos. Isso aí. Mais responsável e focado em produzir com sustentabilidade. Não é à toa que a gente recebe gente de fora também para vir olhar, e até aqui na Bahia ou nos outros lugares. E, infelizmente, a gente mesmo tem prejudicado nossa imagem, né, dentro mesmo do Brasil. Espero que a cabeça das pessoas aí, com ferramentas como essa, o próprio Escancar Agro, que a gente consiga mostrar que não é fácil, que a gente está tentando acertar de todas as formas, tanto em produção quanto em sustentabilidade, e para continuar sendo a referência em produtividade com qualidade, que é o agro brasileiro. Exatamente. Ângela, muito obrigada. Espero que você possa vir mais vezes. A gente também vai ter a presença aqui do Thomas para falar mais sobre a história da Granset. Eu quis ficar mais com a parte técnica aqui com você, que também é o que você lida no dia a dia, né? Muito obrigada. Parabéns pela sua história, pela sua carreira, pelo seu posicionamento, né? Eu vejo sempre muita verdade, muita responsabilidade em tudo que você faz. E para mim é um prazer conviver com você. E é isso aí, pessoal. Eu peço que você aí também que está acompanhando a gente, mande as suas sugestões, comente aqui embaixo no vídeo, nos comentários, o que você quer saber mais, quem que você quer que a gente traga aqui, os assuntos, né, as dúvidas. Se você tiver algum problema em particular, se você é proprietário rural ou profissional que, por exemplo, não está conseguindo conseguir essa oportunidade aí, quiser falar de um jeito mais particular, a gente está aberto também a isso, sabe? Porque não adianta nada a gente estar aqui nesse meio de comunicação se a gente, de fato, não conseguir transformar a vida das pessoas, né? Então, a gente, como uma empresa de educação, de comunicação, acho que esse é o nosso papel principal. Então, se a gente não consegue transformar a vida das pessoas, não adianta de nada, a meu ver, estar aqui. E para que isso aconteça, eu preciso saber de você, né? De você especificamente, pessoa, ali, né, pontualmente, qual que é o problema que está acontecendo aí, né? Seja produtor rural, seja profissional. Então, mande o e-mail aí para contato@agroinsight.com.br para participar. Será um prazer ouvir vocês aí, tá bom, gente? Vamos construir esse Escancar Agro aqui juntos. Beleza? Beleza. Rinaldo, alguma consideração? Ângela. Foi muito enriquecedor. Eu acho que respondeu muitas perguntas e criou outras mais, uma proporção até maior, mas é bem legal, assim, a gente se conhece há um tempo já, ver o teu crescimento, a tua evolução, assim, é bem bacana, e parabéns por todo o trabalho aí, você é uma referência para nós. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz pelo convite, para mim é uma coisa nova, né, participar desse tipo de situação, mas eu gostei bastante, acho que é muito importante, vou assistir os outros também, espero que a gente cresça muito mais aí nessa troca de informação aí com pessoas relacionadas ao agro e ao nosso dia a dia. Muito obrigada. É isso aí, obrigada pessoal, falou agronautas, até o próximo episódio. Tchau!